Você pode se colocar em pé? A Ele a glória. Somente a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. Diga isso conosco nesse lugar. Somente a Jesus a honra, a glória. Por tudo que vivemos, por tudo que experimentamos, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa vida e declaramos, Pai, que seja o Senhor o centro da nossa vida, de todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, nos nossos vales ou nos nossos mananciais, nas nossas dificuldades ou nas nossas vitórias, seja em qualquer momento, na tristeza ou na alegria, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, e nós entregamos a Ti, ó Pai, a nossa vida em adoração, e damos ao Senhor essa palavra dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, o Deus que sabe o que é melhor para mim, o Deus que sabe que planos que tem ao meu respeito, esse Deus é quem confia a minha alma, a minha história, a minha vida, e a Ti, Senhor, que nós confiamos o nosso coração essa noite. Seja bendito, seja exaltado, seja glorificado em nome de Jesus, e o Teu povo que Te adora nesse lugar, aplaude ao Senhor e celebra o nome de Jesus aqui, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode repetir comigo? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Antes de você se assentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você, diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco, e você aí que está nos assistindo pela internet, que alegria, que oportunidade de poder receber você conosco. Que Deus possa ministrar sua vida e seu coração no dia de hoje também aqui nesse lugar. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos à nossa terça-feira da esperança. Se hoje é a sua primeira vez aqui conosco, se você nunca tinha vindo antes numa terça-feira, deixa eu só explicar para você rapidamente. Nós fazemos os nossos pactos de oração aqui, e nós estamos exatamente numa série de mensagens de reconstrução dos muros. Então hoje você pode vir aqui à frente ao final da celebração, quando nós chamarmos os demais irmãos, e pode orar conosco, pegando o seu cartãozinho de campanha e levando para a sua casa. Hoje é o primeiro dia, então você pode fazer a sua campanha hoje conosco, e aí a partir de agora você estará em propósito de oração. Contando a partir de hoje, mais 6 semanas, você completará 7 semanas de oração conosco. Então fique à vontade para no final dessa celebração participar conosco aqui das nossas campanhas de oração. Deixe-me passar alguns avisos para vocês rapidamente, para a gente continuar a Evelyn, ou procurar também o balcão de informações. Mas atenção, essas vagas são limitadíssimas, sabe por quê? Porque se trata de crianças, então nós não podemos ter uma classe muito grande, tá bom? Procure a professora e dê o seu nome lá também no balcão de informações. Por falar em criança, logo logo nós temos aqui o nosso
Tempo para tudo. Tempo para tudo é o Celebra Kids. Vai acontecer para as crianças de 3 até 11 anos de idade, aqui no salão ao lado, domingo dia 17. Esse salão muda de salão da igreja e começa a ser a igreja da criança. Vai ser às 19h30 e eu espero e conto com você, pois crianças não vêm sozinhas à igreja, elas precisam que os pais as tragam. Então, traga seu filho e sua filha, domingo às 19h30, no horário da celebração noturna. Pastor, e domingo de manhã? Culto normal, celebração normal, as crianças saem para ter as ministrações delas na nossa escola bíblica para as crianças, mas à noite a gente vai ter um evento especial para elas, tá bom? Pastor, as crianças podem vir de manhã à noite? Claro que pode, mas depende de você trazê-la e buscá-la aqui conosco e estar conosco nesses horários, tá bom? O tema é tempo para tudo. Por falar em criança, a gente vê muitos pais na terça-feira e muitos pais às vezes no domingo, tendo um sofrimento para manter os seus filhos menores de 3 anos de idade, junto com eles nos bancos e nas cadeiras. Nós temos que lembrar você que domingo de manhã nós temos o berçário. O seu filho menor de 3 anos fica no berçário durante toda a celebração, nem aqui ele entra, já vai direto e você pode participar. Então, se vocês quiserem escolher uma ministração para participar no domingo, você que tem filhos menores de 3 anos, escolha domingo pela manhã, traga seu filho e sua filha, e nós também temos uma ministração bem elaborada para cada um deles e para cada uma delas nesse período, tá bom? Então, domingo pela manhã é o dia da família, e caso você essa noite trouxe o seu filho, quer participar da terça, e os menores de 3 anos estão inquietos, nós temos o salão ao lado, está prontinho, está preparado, tem brinquedos, seu filho pode participar, brincar, e você pode assistir o culto ao vivo no salão ao lado, no conforto daquele lugar, tá bom? Deixe-me passar então os avisos. Nós temos a manhã de oração na quarta-feira, que será amanhã das 6h30 às 7h, uma reunião com o Ministério de Louvor da terça, da quarta, do domingo, todos que participam no louvor, sábado às 17h, 5h da tarde, e também nós temos no dia 23 o encontro dos jovens. Atenção você que é jovem, dia 23 é o seu dia de estar aqui conosco às 20h. Quem estará conosco é o pastor Felipe Quido de Maringá, e ele trará uma palavra muito boa para você que é jovem que está aqui conosco, tá bom? É sábado, fora esse, o próximo, às 20h, chama-se DIP, o encontro dos jovens, uma vez por mês, tá? E no último final de semana, nós teremos a Assembleia da Igreja. Você que é membro está convocado a participar. Lembra? Membros são convocados a participarem das Assembleias da Igreja que acontecem uma vez ao ano, no mês de fevereiro. E você estará aqui ouvindo sobre os relatórios financeiros da igreja, os dízimos, as ofertas, o valor total que entrou no ano 2018, o valor total que se gastou no ano 2018, quanto gastou com energia, quanto gastou com salários, quanto gastou com redes, quanto gastou com detalhes, com manutenção, com reformas. Você vai saber tudo isso em poucos minutos nas nossas celebrações da manhã e da noite. A única coisa que você tem que fazer é chegar aqui e assinar o seu nome nas mesas que estarão destacadas na entrada do templo, tá bom? Conto com você, membro, não pode faltar, dia 24, ou de manhã, ou à noite, você escolhe o horário para estar conosco na Assembleia da Igreja e na nossa celebração, tá bom? Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra de Deus diz que nós devemos honrar ao Senhor com todos os nossos bens, e se você chegou aqui essa noite assalariado, empregado, sustentado, com seu celeiro farto, é uma boa oportunidade para você vir aqui à frente, enquanto nós cantamos, e agradecer a Deus com a sua contribuição. Faça isso com alegria, faça isso com disposição, faça isso com o coração aberto e generoso. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos colocar em pé, minhas irmãs? Enquanto nós cantamos essa canção, você vem aqui à frente, devolva seu dízimo, sua oferta, e agradeça a Deus pelo salário que você tem.
posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o teu rio de vida que me sustenta. Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar as crianças de 3 a 11 anos que venham aqui à frente, por favor. Queria que você tomasse seu assento por um minutinho, enquanto a Eliane Garcia vem aqui à frente. Eu gostaria que ela compartilhasse um testemunho conosco essa noite. Crianças de 3 a 11 anos, você pode se assentar por mais um minuto. Caso o seu filho ou sua filha não fique à vontade de ir sozinho, você pode acompanhá-la na sala até que ela se familiarize lá, tá bom? Crianças menores de 3 anos precisam ficar com seus pais e tem aqui a sala ao lado para poder usar os recursos. Amém. A Eliane gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que aconteceu nesse final de semana e que ela viu a mão de Deus sobre a sua vida e também o cuidado dele sobre ela. Paz, irmãos. Eu peço para compartilhar desse testemunho junto pessoas que presenciaram a situação e que fizeram parte. O Luciano e a Adriana e a Kátia, se tiver por aí. É o seguinte, gente, para ir adiantando. Nós saímos para um pedal no domingo, às 5h15 da manhã. Na minha caminhoneta sobrou uma vaga de uma bike que daria para levar mais uma e eu fiz isso para ajudar uma pessoa, né, que estava sem um lugar para levar a bike dela. E a gente foi para Santo Inácio. Até Florestópolis eu olhava a todo momento para trás, que eu pedi para uma outra pessoa até dirigir para eu ir observando, né? E estava tudo certinho, todas as bikes lá. Aí de Florestópolis para lá, eu acho que eu não olhei mais, fui olhar em Centenário. Quando eu olho para trás, faltando uma bike. E justo a bike que não era minha, da pessoa que eu, né, fiz essa gentileza de levar para ela. Aí foi o maior desespero, nisso a gente parou, já deu sinal para eles que a gente estava num comboio. Eles pararam também, o resto do pessoal seguiu e essas duas bênçãos aqui voltou comigo e mais o Delavia. Voltamos 40 quilômetros para trás para procurar essa bike, com muita fé que a gente ia encontrar essa bike. Fomos 40 quilômetros olhando dos dois lados, voltamos, mas sem sucesso até então. Aí chegamos no pedal, foi anunciado durante o tempo lá, anunciou a situação, todo mundo, todos os grupos ficaram sabendo. E voltei embora, não consegui nem almoçar, também não fiz pedal, eu não fiz, a Adriana não fez o pedal, a Kátia não fez, que ela também é aqui da igreja, e a pessoa que perdeu a bike, que é a Adriana Tano, talvez muitos aqui a conheçam. E aí a gente não fez esse pedal, fiquei sofrendo, foi os piores momentos meu ali, muito difícil você perder o que é teu, perder o dos outros é muito pior. Gente, nunca mais quero passar por isso, tenho fé em Deus. E aí voltei embora, antes tudo com o Delavia, que ele veio bem devagarinho comigo, enquanto eles ficaram almoçando, quando terminou o pedal, mas sem sucesso também. Cheguei, deitei, falei, Márcio, estou mal, espera a caminhoneta aí, que aí a caminhoneta ficou com o Haroldo e o resto do pessoal lá. Falei, você espera o Haroldo chegar que eu vou deitar, que eu estou mal. E quando foi 2h pouco, eu orando lá no quarto, dobrei meus joelhos, falei, Senhor, nós oramos antes de sair, eu coloquei tudo nas tuas mãos, como sempre. E eu creio que vai acontecer um milagre ainda. Eu não tinha desanimado, eles ainda estavam para lá. Que os nossos olhos não veem, que o Senhor mostre. E nisso, quando foi 2h pouco, uma mensagem: acharam a bike. Aí já não é mais comigo, porque era eles que ficaram lá e sabe contar melhor. Boa noite, igreja. Então, como
Eliane está passando para vocês. Assim que a gente saiu de Santo Inácio, chegou em Centenário do Sul, voltando embora, a Adriana ainda falou, parece, a gente vai encontrar essa bicicleta. A gente vai encontrar essa bicicleta. E eu falei, Adriana, eu estou sentindo que nós vai levar essa bicicleta para Sertanópolis hoje. Aí a gente pegou a saída de Centenário do Sul para Porecatu, andamos uns 10 quilômetros mais ou menos, procurando na pista, 60 por hora, devagarzinho, olhando nos dois lados. De repente o telefone da Adriana toca, que tinha sido anunciado na região toda, que tinha perdido essa bicicleta. O telefone dela toca, ela atende, e é um rapaz de Porecatu, falando que um amigo tinha encontrado a bicicleta no meio do Colonhão. E aí, nós ficou ali repleto de alegria, agradecendo a Deus pelo momento, né? Porque é muito difícil o que aconteceu. A gente então seguiu para Porecatu, fomos até a casa desse rapaz que ligou para a Adriana, e quando chegou lá, aí estava o filho do rapaz que encontrou a bicicleta. É um senhor, o nome dele é Valdir. Ele saiu com sua Monarch barra circular, catando latinha, sentido Centenário, e avistou essa bicicleta no acostamento, estragada um pouco. Aí procurou se tinha alguém machucado, chamou, gritou, não apareceu ninguém. Ele ligou para a polícia, esperou umas 2 horas, não veio. Ele ficou sem saber o que fazer. Aí ele pegou e escondeu a bicicleta no meio do canavial e voltou para Porecatu. Chegou lá, foi procurar o pessoal que é envolvido com essas bikes, faz esses pedal, e perguntou para essa pessoa se eles soubesse de alguém que tinha perdido uma bicicleta. Aí falou, nós não perdeu, nossa turma não perdeu, quem perdeu foi a turma de Sertanópolis. E imediato a gente foi até lá e ele nos levou no local, né? Mostrou para nós como que aconteceu e levou nós até no meio desse canavial e mostrou a bike, está aqui, ó. Quando a gente chegou foi algo inacreditável de ver aquela bicicleta lá, porque hoje em dia é tão complicado, né? As pessoas, o ato dele foi um ato foi por Deus mesmo. Pessoa muito bondosa, né? Devolveu a bicicleta, falou, levou nós no local, e a gente trouxe a bicicleta e hoje entregamos ela em perfeito estado para a Adriana. Amém. Pode ficar aqui um minutinho. Graças a Deus, né, que uma pessoa desse nível, né, de moralidade, de integridade, porque eu poderia olhar aquela bicicleta lá, olhar para a bicicleta dele e falar, glória a Deus, o Senhor respondeu minha oração. Uma bicicleta novinha, né, porque eu nunca teria condição de ter, mas foi lá e devolveu. Graças a Deus, é cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Deus abençoe. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar por você que quer um milagre de Deus em sua vida, você que está na 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha. Nossa equipe de intercessão estará aqui. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente que nós vamos orar com você. 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, vamos chamar a Deus e a presença dele sobre a sua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sonha os nossos sonhos, Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer.
Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus sonhos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para os seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Você pode declarar? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para os seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível a mim. Aleluia, Deus. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós acreditamos juntos aqui nesse lugar e confiamos juntos nesse lugar de que o Senhor está presente e de que o Senhor está realizando algo entre nós em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor?
Meus irmãos, hoje nós continuamos com a série de mensagens que tem por título Mãos à Obra, Restaurando os Muros com Neemias. Você sabe que Neemias é o grande reconstrutor de muros, e a história dele começa a partir disso. Obrigado, Renato. Então eu convido você a relembrar o que nós falamos a semana passada. Quem é esse Neemias? Quem é essa pessoa tão especial que foi registrada a sua história nas Escrituras? Neemias é chamado de reconstrutor dos muros. Entre todas as pessoas que voltaram para Jerusalém para reconstruir aquela cidade que estava em ruínas, Neemias é o que se destaca pela sua liderança, pela sua organização. Semana passada nós falamos a respeito dele e comentamos que nós precisamos de propósito para sonhar. E qual foi o propósito que Neemias encontrou para voltar a sonhar? O propósito que ele encontrou para voltar a sonhar estava relacionado à sua vocação de restaurar os muros. Até então, no palácio do rei, totalmente isolado e imune de qualquer intempérie ou de qualquer sofrimento de 1.200 quilômetros de distância, Neemias estava resguardado por uma condição financeira favorável. Ele era próspero, inclusive quando ele voltou para Jerusalém, ele ajudou os mais pobres com recursos próprios da sua fortuna pessoal. Ele era o assessor do rei, era o chefe de segurança real, mas quando ele ouve de que os seus irmãos estavam lá em Jerusalém, a 1.200 quilômetros de distância, em profundo desespero, em grande caos, o Neemias sente o clamor do seu coração surgindo. Seu coração bate mais forte, queima, porque ele sabe que exatamente ali está acontecendo o seu chamado. Lembra do momento Popeye que nós falamos? O momento Popeye, Olívia Palito, Popeye e Brutus. Quando a Olívia estava em apuro, ela gritava, ó, Popeye, Popeye. E então, de repente, ele pegava uma lata de espinafre e falava, Olívia, e tal, comia aquela lata de espinafre, ficava forte, seus músculos inchavam, e de repente ele estava pronto para encarar o Brutus. O momento Popeye é um momento de indignação, um momento de revolta, um momento onde preciso agir e reagir a uma situação. Assim, Neemias tem esse momento. Quando ele ouve a respeito do histórico de tragédia, de caos de Jerusalém, ele não consegue resistir. Ele senta, ele chora, ele lamenta a Deus e sente que ele encontrou um propósito da sua vida. Ele de fato encontrou o porquê estar vivo. Ele encontrou de fato o significado de ele estar no palácio real, junto a um dos principais reis do mundo, se não o principal rei do mundo, para poder realizar uma obra grandiosa e majestosa. Então eu perguntei a semana passada para você, você já conheceu o seu propósito? Você já encontrou algo que queima o seu coração? Que te move? Que te coloca em pé todos os dias? Que faz você sair da cama e falar, é por isso que eu vivo, é por isso que eu luto? E aí uma palavra muito interessante de um certo pedagogo polonês, e ele dizia assim, quem não tem um motivo pelo qual morrer, não tem um motivo pelo qual viver. Se você não tem algo pelo que você daria sua vida por aquilo, não há razão para viver. Então Neemias encontra algo que o motivava, que o levantava, a tragédia, o caos e o conflito. E então nós destacamos a semana passada de que a tragédia e o caos pode ser a grande mola propulsora que vai jogar você para o lugar que Deus te planejou, que vai lançar você diretamente para o centro da vontade de Deus. Tem gente que fica de bico com Deus quando está com problema. Tem gente que fica de ranhetice com Deus, de birra na igreja, quando as coisas estão difíceis. Mas eu preciso te lembrar que em situações de conflito, de crise, de caos, muitas vezes são as situações que Deus escolhe para lançar a gente diretamente ao propósito dEle. Já vi isso acontecer várias vezes, inclusive aqui na nossa comunidade. Agora o Neemias, diante desse conhecimento de que ele tem uma vocação, ele agora sabe exatamente o que ele tem que fazer. Quantos aqui, não precisa erguer sua mão, sabem o que tem que fazer? Quantos aqui sabem exatamente qual atitude que tem que tomar? Com o marido, com a esposa, com os filhos, com a saúde, com as finanças, com os estudos, com a fé. Quantos aqui já sabem exatamente o que tem que fazer? É uma boa pergunta, não é? Você sabe o que você tem que fazer? Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Por que você não faz? Se você sabe o que tem que fazer e ainda não fez, por que você ainda não o fez? Qual o motivo disso? Neemias agora sabe exatamente o que ele tem que fazer.
Ele tem que se dispor, viajar 1.200 quilômetros, sair do conforto do Palácio Real, se expor ao perigo e ajudar o seu povo, porque esse era o seu chamado, esse era o seu propósito. Agora, Neemias saiu do lugar? É uma boa pergunta também. Será que Neemias saiu do lugar? Porque nem sempre a informação pode nos trazer a paixão. Nem sempre a informação pode nos levar à ação. Mas a informação que Neemias recebe precisava gerar nele não apenas a paixão, mas a atitude. Talvez seja por isso que a nossa vida esteja do mesmo jeito, a mesma praça, o mesmo banco, eu nasci assim, eu morri assim, eu nasci assim, vivi assim, eu vou morrer assim. Ou seja, a minha vida continua na mesmice porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho coragem o suficiente para fazer. Neemias recebe a informação, seus irmãos estão em caos, ele sente o chamado, agora é tudo ou nada, ou eu vou para a briga, ou eu vou para a ação, ou eu vou cruzar os meus braços e começar então a me esquivar e criar desculpas para isso. Benjamin Franklin disse o seguinte: eu não conheço nenhum homem que seja bom para dar desculpas e seja bom para fazer qualquer outra coisa. Eu não conheço nenhum homem que seja bom para dar desculpas e seja bom para fazer qualquer outra coisa. Quem dá desculpa não faz nada. Quem é bom para dar desculpa não sai do lugar. Sua vida é uma atrofia, é uma inércia, é uma letargia, é uma paralisia. Os pés não conseguem avançar. Por quê? Porque não apenas ter informação, meus irmãos, mas a paixão que queimou no nosso coração deve nos levar à ação. Esse é o processo: informação, paixão, ação. Informação, paixão, ação. Você tem a informação de que o casamento está perdido? Você tem a informação de que o filho está desandado? Você tem a informação de que as finanças estão criando um pisca-alerta? Você tem a informação de que a saúde vai mal? Você tem a informação de que o seu bairro está sofrendo com abusos infantis? Você tem a informação de que a sua família está tendo um problema muito sério de relacionamento extraconjugal? Você tem informações de que a sua vida espiritual não vai tão bem? Você tem informações dos vários tipos e das várias situações? Agora eu pergunto para você, se isso tocou o seu coração, por que você não fez nada ainda com isso? Por que você não começou algo? Se você sabe o que tem que fazer, há algo para fazer nessa família desacertada, pelo amor de Deus, é uma brigaiada, como a gente costuma dizer, é um toma lá da cá, você sabe exatamente o que tem que fazer, e você fala, eu sou a luz de Deus no meio da minha família, mas não faz nada. No meio do trabalho, o ambiente é péssimo, é cobra querendo engolir cobra, é um falatório, uma fofocaiada, como a gente costuma dizer, brigaiada, fofocaiada, é aquele transtorno do ambiente de trabalho, você sabe exatamente o que tem que fazer, mas não faz por quê? Tem uma funcionária que está com problemas morais sérios lá dentro, inclusive assediando você, e você tem que fazer algo por ela, mas algo por ela no outro sentido, né? Mandar embora, assinar a conta dela, e não faz por quê? Você sabe exatamente o que tem que fazer com os seus negócios, com a sua vida. Irmãos, o problema não é o que a gente não sabe fazer, o problema é que a gente não tem coragem de fazer. A maioria das pessoas que eu encontro nos aconselhamentos pastorais, eu pergunto para elas, você sabe o que fazer? Ela fala, não sei. A gente começa a conversar e de repente sai. Eu falo, mas você sabe o que fazer, minha filha? Você sabe o que fazer, meu filho? Por que não fez ainda? Porque é uma diferença muito grande entre saber o que fazer e fazer. Saber o que fazer e fazer são coisas completamente diferentes. Tomar uma decisão e colocá-la em prática são coisas totalmente distintas. Vou propor um enigma aqui para você. Tinha 2 sapinhos em cima de uma... como é que chama aquela flor que fica em cima da água mesmo? Vitória Régia. Obrigado. Lá estavam 2 sapinhos em cima de uma Vitória Régia. Um deles decidiu pular da Vitória Régia para a água. Quantos sapinhos sobraram? Tinha 2. Um decidiu pular. Quantos sobraram? Não, irmãos. Sobraram 2. Por quê? Um só decidiu, ele não pulou. Ele decidiu pular da Vitória Régia, mas ele não pulou. Essa é a diferença entre pessoas que chegam e pessoas que não chegam. É a diferença entre pessoas que fazem acontecer
e entre as pessoas que apenas assistem. Essa é a diferença entre protagonistas e coadjuvantes. Essa é a diferença entre espectadores e aqueles que estão no centro do palco. É assim que é a diferença de vida. É aqueles que decidem e fazem, e aqueles que decidem e não fazem. Saber o que fazer é muito diferente do que fazer. Eu sempre conto uma história, porque eu não tenho a mentalidade empreendedora na área financeira e comercial. Não é a minha praia, queridos. Eu tenho outras iniciativas, e Deus tem me dado graça para começar várias coisas, mas essa área do empreendedorismo realmente é uma área que eu tenho muita dificuldade. Nós estávamos em Dourados, e na minha cidade natal, tem o melhor pão de alho para churrasco do mundo. Do mundo, Guinness Record pode pegar. É o pão de alho Santa Massa. Sabe qual que é, né? Crocantinho por fora, você passa lá, não dá 3 minutos na churrasqueira, você vira daqui, vira lá, ele fica tostadinho, crocantinho por fora, você come. Coisa boa, gente. Além de leite ninho, pão de alho é uma coisa maravilhosa na vida, não é verdade? E aí nós estávamos em Dourados. Quando nós comemos o pão de alho na nossa cidade pela primeira vez, falamos, isso aqui é muito bom. Chegamos lá em Dourados e a gente viu uma amiga nossa que estava trazendo de isopor para a casa dela, para fazer na casa dela. E ela aí um dia eu falei para minha esposa, você pensou se a gente abrisse uma distribuidora do pão de alho Santa Massa aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul? Ela falou, é verdade, já pensou? E nós só pensamos. 3 meses depois, distribuidora de pães Santa Massa, né? Minha ideia, gente, era que... Mas não é. Entre saber o que fazer e fazer, a gente perde muitas oportunidades. A gente perde muitas transformações. E a gente deixa de alcançar muitas coisas. Então, eu queria lembrar você que é necessário transformar paixão, aquilo que vem para você, que você sabe que é seu e só você pode realizar, em ação. Foi o que Neemias viveu. E é o que eu quero falar com você aqui essa noite. Receber a informação foi suficiente para o coração de Neemias explodir e falar, eu tenho que fazer algo com isso. É a minha vez, é a minha chance, é a minha oportunidade. Quantos de vocês não estão assim nessa primeira parte de Neemias? Receberam a informação, agora é minha hora, agora é minha vez, agora é minha parte, agora as coisas vão acontecer, agora as coisas vão mudar, Deus vai me usar. Agora talvez você não vai se identificar com a segunda parte de Neemias, que é justamente esse tema, ousadia para começar. Se você tem propósito para sonhar, você precisa ter ousadia para começar, coragem para sair do lugar, para dar o primeiro passo. Os maiores homens de negócio do mundo e as pessoas mais bem-sucedidas dizem assim, tudo começa com o primeiro passo. É ousadia para sair do lugar. E o texto de Neemias mostra isso, Neemias capítulo 2. Eu convido você ou a ler na sua Bíblia comigo, ou a compartilhar comigo do telão aqui. Neemias capítulo 2, versículo 1 a 8. No mês de Nisan, o 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Se a cidade lá de Jerusalém, onde estão sepultados os meus pais, está em ruínas, e suas portas estão destruídas pelo fogo, eu acabei de receber essa informação, como é que eu não ia ficar triste? O rei me disse, o que você gostaria de pedir então? Então, disse Neemias, eu orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei. Ele concordou então que eu fosse. A seguir, acrescentei, se for do agrado do rei, então que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, que o Eufrates era o principal rio que cortava a região oeste do Oriente, então, para que me deixem passar e chegar até a cidade de Judá. Que me dê também uma carta para Asaf,
guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para o templo e para a casa que eu tiver que morar, tarará. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu o meu pedido. Então, baseado nesse texto, eu quero compartilhar com você 4 lições sobre começo. 4 coisas que nós precisamos aprender para sair do lugar, para transformar paixão em ação, para que a gente não seja daqueles que veem a banda passar, para que a gente não seja daqueles que cruzam os braços enquanto outros estão fazendo, para que nós sejamos fazedores, e não gente que fica vendo o espetáculo acontecer. 4 lições para bons começos na sua vida e na minha vida. E a primeira delas é: bons começos precisam de orientação de Deus. Bons começos necessitam da direção de Deus. Quer ver como isso aconteceu? Olha só, as palavras de Neemias, filho de Lá, no mês de, repita comigo, Nisan. Isso, Nisan. Nisan é uma palavra hebraica que refere-se aproximadamente ao mês de setembro, né? Os estudiosos acreditam que seja esse mês de setembro. No 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, então eu orei e jejuei. O que ele fez no mês de Nisan? Orou e jejuou. Quando ele recebeu a informação e aquilo tocou o seu coração, Neemias não saiu falando para o rei: agora está na hora de eu ir para Jerusalém, eu preciso resolver esse problema, eu estou em crise, que é a maioria das coisas que fazemos, não é verdade? Quando você recebe uma informação, a primeira coisa que você quer fazer é retribuir. Você não consegue segurar um comentário no Facebook, chega lá e fala: não acredito que ela falou isso, parece que pegou desceu um negócio, e fica lembrando: agora eu vou retribuir. O camarada chegou e falou o negócio: não acredito que ele estava falando isso, eu vou retribuir. Ficou sabendo que a sogra não sei o quê, agora eu vou lá na casa daquela megera, vou dar de dedo na cara dela, agora eu vou resolver essa parada. Recebi uma proposta para mudar de cidade. Era tudo que eu queria, sair de Sertanópolis, pelo amor de Deus, Deus me livre dessa cidade, vou sacudir a poeira do pé, enfim, graças a Deus. E vai querer sair, não importa a proposta, não importa onde vai morar, não importa o que vai fazer, desde que eu possa sair da cidade. Fugido às vezes. Bom, não foi isso que aconteceu com Neemias. Ele recebeu a informação no mês de Quisleu. Eu falei Nisan, então eu estou adiantado, tá bom? Estou 4 meses adiantado. É o mês de Quisleu, tá bom? O mês de Quisleu, ele começou a orar e jejuar. De posse da informação e daquilo que lhe agrediu, seu momento papai levou 4 meses, porque no mês de Nisan, aproximadamente o mês de janeiro, ele vai então conversar com o rei sobre o assunto. 4 meses de jejum e de oração, 120 dias no altar de Deus, dizendo: Senhor, eu recebi uma informação, Senhor, eu tenho uma paixão, Senhor, abre as portas para a minha ação, Senhor, é a tua mão que tem que estar comigo. Ou seja, esse texto mostra a profunda dependência de Neemias para resolver o problema. Ele precisava de Deus para resolver aquilo, como você precisa de Deus, como você não consegue sozinho, como você não vai conseguir com o seu currículo bonito, bem elaborado, como você não vai conseguir com essa pessoa que falou: deixa comigo. Mas gente, eu estou tão acostumado de ver gente bater na minha costa e falar assim: isso aí eu resolvo, pastor, fica tranquilo. Só conversa. E talvez você já ouviu muitas pessoas falando isso: eu prometo para você, eu garanto para você, o teu currículo está na frente de todo mundo. O serviço é teu, tá? Só politicagem, só conversa. Eu encontro algumas pessoas que na época da campanha vêm, bate na costa e pede voto para a gente, né? Agora, a partir desse ano, que, né, na próxima eleição eu vou votar em Sertanópolis, mas antes nem votava e vinha pedir voto. Aí falava assim para mim: pastor, a tua igreja é boa, um dia eu vou lá visitar a tua igreja. Aí eu encontro o cara de pau na rua, hoje ele olha para mim e fala assim: eu preciso ir lá na igreja. Eu falo assim: irmão, não fala mais nada não, só vai. Não precisa falar que você vai, só vai. Se for, foi, né? Você não deve nada para mim. Gente que fica com conversinha, que fica falando: não, eu vou fazer. Aí você acha que essas pessoas vão te colocar no lugar que você precisa estar? Você acha que aquela proposta financeira vai colocar você no lugar que você quer estar? A Bíblia fala que toda paixão deve passar pela oração. Deus tem que provar os nossos caminhos, Deus tem que provar os nossos passos, senão nós vamos dar murro em ponta de faca, vamos fazer a coisa errada. Vamos ser sinceros, quantas oportunidades você perdeu porque não orou? Quantas besteiras você já fez porque não orou? Porque Deus diz na sua palavra, Jeremias 33:3, clame a mim e eu te responderei, e vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe.
Tem coisa que você nem sabe que está preparado para você, mas que você não acessou porque ainda não foi buscá-lo. Não chegou a ele. Ore. Vai fazer um negócio? Ore. Vai sair de viagem? Ore. Vai fazer mudança? Ore. Vai fazer uma proposta? Ore. Vai se casar? Ore. Busque a Deus, por favor. Clame a Deus antes de você tomar qualquer decisão. Neemias disse isso: eu vou orar 120 dias e Deus vai me dar a oportunidade de fazer algo. E a oportunidade chegou. Um dia ele estava servindo o rei perguntou para ele: o que está acontecendo contigo? Aí a Bíblia fala: então eu orei ao Deus dos céus. Já tinha orado 120 dias. A hora que o rei pergunta: o que você precisa, meu filho? Ele fala: rei, só dá uma licencinha, por favor. Senhor, ele acabou de perguntar o que eu preciso. Agora é a hora, pai. Sim, meu filho, vai lá. Então, senhor rei, agora é a hora. Gente, nós estamos tão autossuficientes. A gente vive um ateísmo nominal. Porque a gente fala que acredita em Deus, mas na prática a gente nem conversa com Ele. A gente fala que crê em Deus. Você crê que Deus criou o mundo? Sim, creio. Você crê que Deus faz todas as coisas? Sim, creio. Você crê que Deus é soberano? Sim, creio. Você conversa com Ele? Não, não oro. Então, você crê no quê? Orar, depender de Deus, pedir orientação de Deus. Isaías capítulo 30, versículo de número 21 fala assim: quando você não souber o caminho para ir, se para a direita ou para a esquerda, ou se você for para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz de ti, atrás de ti: esse é o caminho, ande por ele. Deus dá orientação, queridos. Deus direciona os seus passos. Deus dá livramento nesse relacionamento. Deus dá livramento nesse negócio que vai te levar à falência. Deus dá livramento nessa pessoa que está entrando na sua casa e que vai destruir a sua família. Deus dá direção nessa pessoa que está se aproximando de você para tirar vantagem. Deus dá direção para você que vai fazer esse curso, esse vestibular. Deus dá direção para você nessa situação. Deus dá direção, eu creio nisso. Você crê nisso? Então ore. Consulte a Deus, faça uma campanha, comece: Senhor, isso aqui é pedir a Deus direção 7 semanas, Senhor, dá direção, Senhor, eu tenho uma proposta, Senhor, eu não sei se é mais aqui o meu lugar, Senhor, eu quero apresentar a Ti. Apresente ao Senhor, como Neemias fez. Tudo começa com oração, e é o que o texto nos ensina. Então, bons começos começam com oração. Se você começou qualquer coisa, um negócio, um relacionamento, uma situação, qualquer coisa, tem grande chance de fracassar se você começou sem oração. Próximo, bons começos aproveitam as oportunidades. Olha o que o texto diz: então o rei me disse: o que você gostaria de pedir? E depois, você vai perceber que estava num período de festa. Neemias vai até aquele homem para servir o vinho. O que Neemias fazia na verdade? Ele tomava o vinho do rei para ver se não estava envenenado e depois falava: pode servir ao rei. Então ele levava até o rei e falava: rei, pode tomar que ninguém colocou veneno no seu vinho, senão eu teria morrido no seu lugar. É um homem de lealdade, um homem de confiança do rei. O rei não quer Neemias triste, porque todo o seu trabalho ele nunca apareceu triste. Oh meu Deus, segura minha língua. Porque, irmãos, olha só, em todo o seu trabalho, ele nunca apareceu triste. Que cara feia que você tem, irmão. Para trabalhar, está desgostoso, chupou limão azedo. O que é isso para atender as pessoas? Eu fui num lugar hoje, não quero nem mencionar o nome. Eu falei: meu Deus, não é possível que isso exista. Irmão, eu saí de lá com peso na costa. Eu falei: que é isso? Tem uma galinha preta enterrada embaixo do balcão, só pode ter. Misericórdia, umas caras, uns jeitos, um tratamento. Neemias nunca apareceu triste na presença do rei. Era sorriso, era excelência no trabalho, era serviço, era entrega. Um homem de lealdade, mas um homem de disposição. Por isso que eu falei para o senhor segurar a minha língua, porque eu não consigo imaginar que um crente tenha cara feia, de que uma pessoa que ama Jesus tenha cara emburrada, de que uma pessoa que serve a Deus consiga trabalhar na maior da situação ranzinza do possível. Alegria. E então, quando o rei olhou que havia tristeza, ele falou: alguma coisa está errada, porque eu conheço esse meu servo. Agora é a hora da oportunidade. Ô Neemias, o que está acontecendo contigo? Só pode ser coisa do coração. E o Neemias fala: mas o rei, como é que eu posso ficar feliz se eu estou sabendo do que aconteceu lá na cidade dos meus pais? Que eles estão sepultados lá, é minha cidade, rei. Meu chamado, minha paixão, rei. Então, bons começos, sabe aproveitar as oportunidades. Não deixa passar.
Não deixa para depois. Ele poderia ficar empurrando com a barriga, poderia falar, não, amanhã eu falo. É nada não, rei. Às vezes a pessoa está triste, mas fala então. Irmã, está tudo bem com você? Não tem nada não. Mas, mano, não está muito bem, não é verdade? Não tem nada não quero não falar com isso não. O Neemias fala, sim, rei, tem algo errado comigo. Tem um problema comigo. Por isso, quando a gente pergunta, está tudo bem com você? Responda, não, pastor. Não está muito bem, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Ou sim, pastor, está tudo bem na minha casa, vai tudo bem na minha família, eu estou bem. Então eu olho e penso assim, será que esse homem poderia deixar para depois o que Deus estava chamando ele para fazer agora? É o que nós somos mestres em fazer, deixa para depois. Eu vou lembrar você, que quem deixa para depois nunca consegue realizar, nunca. Quantos sonhos na sua vida ainda não aconteceram porque ficou para depois? Quantas coisas na sua vida ainda não aconteceram porque ficou para amanhã? Quantas coisas ainda não se concretizaram, não por culpa de Deus, e nem o diabo precisou trabalhar para atrapalhar, só você não fez, perdeu a oportunidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, tudo que vier em suas mãos, faça conforme as tuas forças, porque o lugar para onde você vai, a sepultura, não há trabalho, não há obra, e não há mais nada para se fazer. O que está na tua mão fazer hoje, faz, aproveita a oportunidade. Jovem, se é tempo de estudar, mergulha nos livros. Vai ficar trocando mensagem com um paquerinha, perdendo a noite de sono. Ai, porque ele, acho que ele está saindo com outra. Manda ele, vai catar coquinho, plantar batata, sabe, qualquer coisa, arrancar mandioca. Não é tempo para isso, é tempo da sua oportunidade de crescer na vida e se aplicar aos estudos. Não perca a oportunidade, tanta gente jogando fora o tempo do casamento. O melhor tempo da família, o casal perde todo o seu relacionamento para focar em coisas erradas, e aí chegam na velhice olhando um para o outro, falando, te conheço? Eu te conheço? Até agora a gente não viveu, agora você vai querer viver? Tempo da oportunidade, a hora que bate na porta, a gente não pode perder, gente. E é Deus quem está oportunizando. Faça enquanto você tem saúde, faça enquanto você tem habilidade, faça enquanto você tem dinheiro, faça enquanto você tem disposição, faça enquanto você tem consciência, porque vai chegar um dia que você não poderá fazer mais. O que você tem para fazer, faça-o agora. Foi isso que Jesus falou para Judas. Judas estava lá na mesa da traição, fazendo aquele miguezinho. Senhor, quem será que vai te trair? Senhor, quem será que vai ser o traidor? O Judas lá na mesa. Aí o Judas levantou e Jesus olhou para ele e falou assim, o que você tem para fazer, faz agora, não deixa para depois não, a gente tem que resolver agora. Se é para trair, trai agora. Meu Deus, é agora, é o tempo da oportunidade. O faraó estava lá com uma praga de rãs sobre a vida dele e sobre o Egito. Tinha rã na panela, rã no sapato, rã embaixo da cama, rã na pia, rã em qualquer lugar. Aí o Moisés vai lá até o faraó manda chamá-lo, o Moisés chega e fala, o que você quer que eu te faça? O faraó falou, acaba com essas rãs aqui, por favor. Aí o Moisés pergunta assim para ele, quando você quer que eu tire as rãs daqui? E sabe o que o faraó responde? Amanhã. Gente, como é que alguém consegue ficar mais uma noite com as rãs, mais uma noite debaixo do edredom com as rãzinhas, talvez já tinha até nome. Mas o cara falou, amanhã. Amanhã não, meu irmão. Quando é que você vai parar de beber? Quando é que você vai parar com esse vício maldito? Quando é que você vai parar de se expor nas redes sociais como uma pessoa vulgar? Quando é que você vai parar de ficar falando mal da vida alheia? Quando é que você vai parar de ficar olhando para o passado? Quando é que você vai parar de ficar escravo das coisas que lhe aconteceram? Quando é que você vai parar? Pastor, semana que vem. Não, é praga. Praga a gente acaba agora. Agora, quando é que vai parar de contato com aquela mulher? Quando é que vai parar de dar atenção para aquele homem? Quando é que vai parar com essa bobagem? Praga a gente acaba agora, não é amanhã. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, aí ele falou assim para mim, né, a gente estava tratando um caso de adultério, aí eu falei, irmão, tem que parar com isso agora. Ele falou assim, pastor, não dá tempo nem de dar uma despedida? Despedida? Mas eu não tenho que falar para ela, assim, né, porque... Não, é praga, praga a gente pisa, praga a gente acaba, praga a gente fala, vai embora hoje em nome de Jesus, eu abandono essa vida medíocre, eu abandono esse estado medíocre, e agora eu vou avançar para o que Deus quer para mim, amém? É isso, é assim que a gente faz. Se fosse numa outra igreja, o irmão está até batendo palma, irmão, vai lá, ajuda aí, vai, porque, né, oh glória a Deus. Isso é palavra de Deus para você. É o que Deus está fazendo, Deus está realizando. O que você quer agora? O Neemias fala, agora é a hora. Quando é a hora, meu irmão? Agora.
Terceiro, bons começos exigem atitude e coragem. Por que exigiu atitude e coragem do Neemias? Porque ele tinha que fazer uma coisa interessante. Me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Sabe o que era a cidade de Judá? Era a cidade inimiga da Pérsia. Em outras palavras, o Neemias estava falando: rei, deixa eu ir lá, reconstruir aquela cidade que é rebelde, que é inimiga de vocês, para a gente se levantar e poder destruir o império de vocês. É isso que ele está pedindo. O próprio rei já tinha mandado um decreto real dizendo: não façam mais obras nessa cidade. Aí o Neemias tem que ter a coragem e a ousadia de apresentar-se diante do rei e falar: rei, sabe o que eu quero mesmo? Eu quero que o Senhor revogue o seu decreto real que dizia que não pode mais fazer nada em Jerusalém. Eu quero que o Senhor me permita ir àquele lugar e me permita fazer algo para aquele lugar. Eu sei que aquele lugar é de rebeldia contra o império, mas nós temos um projeto de Deus naquele lugar. Era algo ousado e corajoso. Sabe o que o Neemias poderia acontecer exatamente naquele momento com ele? Sabe o que poderia acontecer? Degolado, enforcado, queimado em praça pública, porque ele seria um rebelde, seria um homem desleal. Mas ele vai até o rei com coragem e fala: se é a minha oportunidade, se Deus está comigo, se eu orei por isso, eu não tenho por que temer. Irmão, se você orou já, se Deus já sinalizou para você, se Deus já abriu a porta, o que é que você está esperando? É hora de ter coragem, é hora de sair do lugar, é hora de tomar iniciativa, é hora de tomar decisão. Quanto tempo mais vai ficar orando? Aí o rei fala assim: tudo bem, meu filho, você quer ir para Jerusalém? Sim, eu quero, rei, eu te deixo. Ele fala: obrigado. Ô Senhor, me ajuda a ir para Jerusalém. Irmão, o rei já liberou, já está liberado, e você pode ir, você pode caminhar, você pode andar, você pode fazer. Se você já orou, se Deus já deu a palavra dele, está na hora de você fazer alguma coisa, está na hora de ter coragem. Eu sei que não é fácil, eu sei que você tem que mexer em coisas, sabe, delicadas na sua vida, culturas, hábitos, mentalidade, crenças, fé. Eu sei que você tem que mexer com muitos detalhes, mas tem que ter coragem. As coisas não ficam prontas, queridos, nós temos que fazê-las. Neemias recebeu a liberação. Deus falou: estou contigo, meu filho. Agora é hora de você ir, é hora de você levantar, é hora de você tomar sua atitude, é hora de você fazer alguma coisa, é hora de você lançar a semente, é hora de você fazer o seu papel, senão nada vai mudar. Enquanto você não mudar, nada ao seu redor irá mudar. É necessário coragem. Josué capítulo 1, versículo 9, Josué está do lado de cá do rio, cheio de medos e temores em relação ao que vai encontrar do lado de lá. Deus chega e fala: Josué, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu, Senhor, seu Deus, estou contigo por onde quer que você andar. Ser forte e corajoso, se levante, não tenha medo. A palavra de Deus fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, para que a gente possa fazer algo para Ele. E esse mesmo Josué que foi forte e corajoso e passou o Jordão, sabe o que ele fez um dia? Ele foi tão longe na sua ousadia, tão longe, que ele começou a fazer uns negócios diferentes. Ele colocou o pé no Jordão, abriu, falou: esse negócio está bom demais. Chegou lá, ganhou a primeira batalha, falou: esse negócio está bom demais. E Deus falou para ser corajoso, e é verdade. E ele começou a ficar corajoso demais. Um dia o povo estava brigando lá numa luta, Israel estava ganhando, mas o sol já estava se pondo. E caso o sol se posse, os exércitos iriam se separar, e aquele outro exército iria recobrar suas forças e voltar mais forte para outro dia. Aí Josué falou assim: bom, o Jordão já abriu, eu já vi os outros se caindo à espada, agora é o seguinte: sol, se detenha no vale de Aijalon, e tu, lua, permaneça onde estás. E a Bíblia fala que durante todo aquele dia o sol não saiu do lugar. Já parou para pensar? Se a gente chegar um dia desse, de ter essa ousadia e falar: eu agora coloco a mão sobre a cabeça do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, e eu determino em nome de Jesus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, são filhos obedientes, minha casa não é lugar de miséria, minha casa não é lugar de penumbra, minha casa não é lugar de reclamação, minha casa é lugar de bênção, meu salário é coisa de bênção, tudo na minha vida é de Deus. Será que você tem essa ousadia para fazer essa declaração como Josué? Tem que ter coragem, meu irmão, para tomar atitude e sair do lugar, e de romper com os vínculos, parar de ficar adulando coisas que não vão te levar. Coragem para romper, coragem para acabar com o que está te destruindo, e tem que tomar uma iniciativa. Um dia um camarada estava vendendo uma fazenda, e aí o outro comprador chegou lá e falou para o camarada: e aí, está vendendo? Tô. Qual é o valor? O valor é X. E aí o comprador começou a perguntar para o vendedor: e essa terra aqui, dá feijão? Falou: ih, rapaz, feijão? Dá não. Aí o camarada perguntou: mas e milho? Dá milho?
Milho? Não, também não dá não. Mas dá soja? Soja? Não, também não dá soja não. E pelo menos mandioca, dá mandioca, qualquer terra dá mandioca. Mandioca dá. Aí o cara falou, mandioca? Não, mandioca também não dá não. Aí o comprador falou, como é que você está vendendo uma terra que não dá nada? Você está me dizendo que eu vou comprar uma terra, que se eu plantar milho, se eu plantar soja, se eu mandar feijão, se eu plantar mandioca, não vai dar nada? Aí o cara falou assim, não, você perguntou para mim se a terra dava, mas se você plantar, nasce um monte de coisa que sim. Tem que plantar, meu irmão, senão não dá, a vida não dá, tem que plantar. E a palavra de Deus diz em Gálatas 6:7, aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. Isso significa também que se você não plantar, você não vai colher. Plantou, colhe, seja para o bem ou para o mal. Escolha plantar, escolha tomar atitude e ter coragem para fazer o que você tem que fazer. E por fim, bons começos precisam de planejamento. E aí eu encerro com vocês aqui. Bons começos precisam de oração, bons começos precisam de coragem, bons começos precisam aproveitar a oportunidade, mas bons começos precisam de planejamento. Olha que coisa linda que o Neemias faz. Ele já estava tudo arquitetado da mente dele, orando, clamando a Deus e construindo a pavimentação para isso acontecer. Sonhos, irmãos, não acontece do dia para a noite, a gente tem que planejar, a gente tem que sonhar. Então eu penso assim, se esse texto me dá uma estratégia, eu preciso aprender a usá-lo. Olha o que diz. Então o Neemias disse, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores dos Trans-Eufrates e me deixe passar até Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta, para que eu possa tirar madeira e levar para o templo e para fazer vigas para a reconstrução. Sabe o que o Neemias tem na sua mente? Planejamento. Eu não vou poder fazer isso sozinho. Eu preciso de algumas cartas que me dão autorização para entrar em territórios alheios. Se eu sair daqui apenas com a bênção de Deus, eu não vou chegar onde eu quero chegar. Eu preciso de planejamento para alcançar. Você está vendo como é que funciona? Tem gente que ora demais quando deveria agir, tem gente que age demais quando deveria orar, e tem gente que não planeja nada e quer que Deus ainda abençoe. Não planeja nada. Eu sempre digo isso. O camarada tem metade da metade da metade da metade da metade de um carro. Aí ele fala, agora é a hora da minha vitória, Deus falou para eu ter coragem, Deus falou que agora é minha oportunidade, a BV Financeira lançou uma nova oportunidade de financiamento, é meu e ninguém toma, eu vou, o cara não tem salário para pagar o financiamento do carro. Aí vai lá e compra o carro, e aí fala, Deus, o inimigo se levantou contra mim. O cara de pau, não foi inimigo não, faltou planejamento. Orar a Deus não me dá liberdade para ser presunçoso. Orar a Deus não me dá liberdade para ser inconsequente. Eu preciso avaliar os riscos. Eu clamo a Deus, o sinal está verde, eu falo, Senhor, eu vou ter coragem. E o caminho é esse. O caminho para a minha formação, o caminho para estruturar minha família, o caminho para restaurar minha casa. Aí o camarada quer restaurar o casamento, ora a Deus e acha que a esposa no outro dia vai estar lá. Ah, lindão, agora eu te amo. Não, meu filho. Você vai ter que criar planos para poder reconquistar o coração dessa mulher que você quer trazer de volta para você. Ou desse homem que você quer trazer de volta para você, que você frustrou profundamente. Então não adianta apenas orar. Tem que ter coragem e também tem que planejar. Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 48. Qual de vocês que quer construir uma torre, primeiro não assenta para fazer o cálculo, para que as pessoas não vejam você parando a torre no meio do caminho, falando, começou e não terminou. Qual de vocês, disse Jesus, que ao sair para a guerra, não pensa primeiro se vai precisar de 10 mil soldados ou de 20 mil, para que se não der para sair à guerra, você envie uma comitiva de paz e faça um acordo, para você não sofrer vexame. Tem gente que está sofrendo vexame, não é porque Deus não é bom. Tem gente que está sofrendo vergonha na vida, não é porque Deus não faz, porque eu creio no Deus que faz. É que tem gente que não tem planejamento nenhum de vida. Não planeja a sua história, não planeja os seus sonhos, não planeja os seus propósitos, e não coloca caminhos para poder alcançar o que se planeja. Além do sonho, além da paixão, além da ação, eu preciso ter um plano para seguir isso daí. Qual é o plano, meu irmão? Qual é o seu plano para sair dessa miséria, para sair dessa briga, para sair dessa contenda, para sair dessa mesmice? Qual é o plano? O plano essa noite é, primeiro, ore. Segundo, tenha coragem. Terceiro, aproveite a oportunidade. E em quarto, coloque o seu plano em ação. Neemias recebe a carta, ele vai de cidade em cidade, recupera as madeiras, e aí, isso são cenas do próximo capítulo.
Espero você terça-feira que vem para você saber o que é que Deus vai nos ensinar a mais sobre Neemias. Tenha coragem, tenha ousadia para você começar o que Deus colocou no seu coração em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente, a nossa equipe de intercessão, e quero chamar você ao primeiro ato de ousadia essa noite. Vir aqui à frente e começar uma campanha de oração. Comece um propósito de oração, ore a Deus, peça para Ele um sinal, peça para Ele uma porta aberta, peça para Ele te dar forças para tomar a sua decisão. Comece uma campanha, comece uma campanha. Não é que Deus quer te tirar da bebida, Deus quer te dar a salvação e também tirar da bebida. Não é que Deus quer tirar você de uma vida fracassada, Deus quer tirar você da vida fracassada, mas também quer te dar a salvação. Existem milagres que Deus quer fazer na sua vida hoje. Então eu convido você a começar um propósito de oração, a vir aqui à frente conosco, a orar. Você que está na quinta, sexta, sétima semana de campanha, vem aqui à frente. E você que vai começar hoje seu propósito de oração, enquanto nós cantamos essa linda canção, eu queria que você viesse aqui para a gente poder andar juntos em oração essa noite. Enquanto eu
convidar você a fechar os seus olhos. Senhor, enquanto nós estamos aqui nesse lugar, nós queremos confiar na Tua provisão e no Seu poder. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está contra nós. Por isso, na palavra do Senhor, essa noite nós iremos, oraremos, confiaremos, escutaremos a voz do Espírito Santo para toda e qualquer obra. Senhor, nós também aproveitaremos cada oportunidade para ver o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Senhor, nós teremos coragem para romper com as pragas que estão roubando a nossa energia e a nossa alegria. E Pai, nós teremos um plano para que através de tudo isso o Senhor realize um milagre através de nós. Abençoe-nos e nos ensine a ter ousadia para começar o que o Senhor já queimou em nossos corações na semana passada. E que assim seja, em nome